Beleza, pessoal? Boa noite aí para todos vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser um pouco de alguns componentes elétricos voltado para comandos elétricos. Então, hoje vamos ver componentes elétricos voltado para comandos elétricos propriamente dito. No caso da área de refrigeração, onde vocês vão ver bastante comandos elétricos, para quem for trabalhar aí futuramente com, talvez, câmara frigorífica, com aquelas centrais de acho que de 60 mil já tem algum comando elétrico, alguns componentes de comandos elétricos que você deve encontrar por aí. Então, entre os componentes elétricos, né, que vamos utilizar em comandos, um deles, vamos ver como são representados os disjuntores. Neste caso aqui, os disjuntores vão fazer a função de proteção elétrica em casos de sobrecarga e curto-circuito. Vamos ver como que representa os botões de comando, que nesse caso são popularmente conhecidos como botoeiras, ou botão de comando, e funcionam para realizar acionamentos elétricos sem necessariamente sem, nessa, nessa, sem necessariamente estar trabalhando diretamente com a carga. Como assim? Exemplificando um caso. Quem tem poço, né? Poço em casa, que tenha porventura uma bomba submersa, uma bomba de sucção, qualquer tipo de bomba. Como que você liga essa bomba para puxar água? Ou você liga direto numa tomada, ou através de um disjuntor, ou através de outro meio elétrico. As botoeiras, elas vão fazer a ligação do motor, mas não necessariamente você vai estar diretamente trabalhando com o motor. Você vai estar acionando o motor elétrico com outros meios, digamos, vou colocar assim. Então, se nós vamos utilizar botoeiras, nós teremos também que utilizar um componente chamado contactora. Contactora nada mais é do que o componente que irá efetivamente ligar a carga elétrica. Basicamente, a contactora funciona como chave elétrica. Ou seja, ora essa chave está aberta, ora essa chave está desligada. Ok, pessoal? Esses aí são os três principais componentes elétricos que nós iremos precisar em comandos, sendo disjuntores, botoeiras e contactoras. Existe mais um, antes de chegar aqui, que eu esqueci de apagar, existe mais um, que eu vou colocar aqui embaixo, que é utilizado principalmente para controlar tempo. Esse componente eletrônico que controla tempo, nós chamamos ele de temporizador. Temporizador.
ele temporizador. O que ele faz, esse temporizador? Ele funciona como um relógio dentro do comando elétrico. Ou seja, ele irá funcionar após algum período de tempo. Ou seja, eu preciso abrir uma chave, mas essa chave está com temporizador. Essa chave só vai abrir depois de um tempo que estiver setado no meu temporizador. Ok, pessoal? Esse aí, na verdade, são os 4 principais que vamos utilizar. Vamos conhecer aí a sua simbologia e a simbologia utilizada para representar esses equipamentos e quais as diferenças entre eles, né? Beleza, pessoal? Então, eu vou apagar aqui essa introdução e vamos apresentar item a item dessa lista que eu coloquei aqui. O meu objetivo de hoje é apresentar a T-contactora, explicar a T-contactora, porque já vai ter passado bastante conteúdo para nosso primeiro dia de aula. O temporizador eu vou apresentar amanhã, mas eu quero que vocês entendam primeiramente esses 3 primeiros: funcionamento dos disjuntores, botoeira e da contactora. Então vamos lá para a primeira etapa aí. Antes de qualquer desenho de comandos elétricos, antes de qualquer desenho, nós devemos saber como reconhecer uma ligação elétrica em um sistema de comandos. Ok? Vamos saber como reconhecer uma ligação elétrica. Durante a semana que passou, eu fiz a apresentação de fontes de corrente contínua e de corrente alternada. Então, primeiramente, nós devemos saber como reconhecer essas fontes em um esquema. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite, colega. Então, eu vou desenhar aqui a representação de uma fonte alternada. Nós já sabemos que a fonte alternada ela possui esse desenho de uma senoide dentro desse círculo que representa fonte de corrente alternada. A princípio, eu vou desenhar apenas uma fonte. Então, se nós temos uma fonte, nós temos um referencial zero, um referencial de 0 volt. E aqui nessa parte de cima, de uma forma simplificada, vou colocar 127 volts. Ou seja, essa fonte, ela me gera 127 volts. Essa linha que eu estou desenhando aqui em cima é a minha linha de tensão, ou seja, uma linha 1. Essa segunda linha que estou desenhando aqui embaixo é a minha linha de referência 0. Em sistemas monofásicos, referência 0 também pode ser representado pela letra N, de neutro.
Então, aonde eu tenho representação L1 e N, significa que aqui em cima eu tenho uma fase, aqui embaixo eu tenho neutro. Eu posso ter também uma terceira representação, que ela vai estar conectada similarmente a um triângulo com várias linhas, né? Esse triângulo com várias linhas representa o que a gente chama de aterramento. Ou seja, tudo... O sinal da internet ficou ruim agora aí, professor. Viu, professor? Oi, estão conseguindo me ouvir? A gente não está entendendo quase nada que você está falando aí, professor. Está cortando muito o áudio. Oi, os demais também estão agora falhando? Sim, mas está cortando muito o áudio. Será a internet? Tá normal aqui. Tá normal aqui, pessoal. Então, só veja aí, é o ponto onde você está aí, colega. E aí os outros estão confirmando que está tudo normal. Tá, beleza. Deve ser o meu Wi-Fi aqui. Mal Reinicia o celular, Alex. Reinicia o celular, pô. Beleza. Beleza. Ok, Valeu. então. Well, ok, aí é só... o Manuel está dizendo que em algum momento falha, mas falha constantemente? Ou só para o Manuel que está falhando aí? Só para confirmar aí. Tá normal, pessoal. Beleza, então. Então, aqui, colegas, seguindo aqui o raciocínio, aonde vocês verem essa simbologia aqui, representa o nosso sistema de aterramento. Como é que vai aparecer essa representação em comandos elétricos? Geralmente, ele vai aparecer como PE. PE significa proteção elétrica. Ok, pessoal? Então, essa aqui é uma representação bem simplificada do sistema monofásico de corrente alternada. Como seria a representação em um sistema trifásico? Vou desenhar aqui novamente. Só que agora eu vou desenhar 3 linhas, 3 fontes. Deixa eu só fazer uma breve correção aqui. Só um momento. Vamos lá. Nós vamos ter aqui agora um sistema trifásico. Tem 127 em uma fonte, 127 na segunda, 127 na terceira. Eu vou representar aqui isso como se fosse R, S e T. Em algum momento você já deve, os colegas que já trabalham na área, já devem ter visto essa simbologia, R, S, T. Ou então L1, L2 e L3. O que isso quer dizer aqui? Que aonde eu enxergar isso em comandos elétricos RST, eu tenho um sistema trifásico. Vai aparecer em comandos elétricos necessariamente a fonte? Não necessariamente vai aparecer. Geralmente vocês vão encontrar
apenas essa representação RST, L1, L2 e L3. E aonde aparecer N, quer dizer neutro, e aonde aparecer PE, é proteção elétrica. Ok, pessoal? Eu vou mais devagar, vou mais compassado aí. Então, alguma dúvida até agora dessa representação? Algum questionamento até o presente momento? Não, tranquilo, professor. Até agora tranquilo. Beleza, então. Então, aqui é uma representação trifásica. Se eu tiver apenas uma linha, representação monofásica. Como agora estamos falando de corrente alternada, existe também comandos elétricos que utiliza corrente contínua, sem problema nenhum. Existe também essa representação. Vou apagar aqui para conhecermos como é que é essa representação da corrente contínua em comandos elétricos. Só um momento. Só lembrando que em corrente contínua, o sistema de aterramento, a representação do aterramento, ela permanece a mesma. Ok? Vou desenhar aqui agora o sistema de corrente contínua. Só um momento. Sistema de corrente contínua agora é representado desta forma aqui. Vocês viram que agora não é mais aquela representação círculo com uma senoide, né? É duas placas paralelas de tamanhos diferentes, onde a placa maior é o lado positivo e a placa menor é o lado negativo. Então, em um sistema de comandos elétricos de corrente contínua, a representação que vai aparecer é apenas positivo e a referência negativo. E qual é o valor da tensão? Vai depender do que está informado no diagrama do esquema elétrico. Pode ser 12 volts, pode ser 24. Vai depender de que tipo de aplicação vocês devem estar utilizando. Então, L1, aquela representação L1, 2 ou 3, sistema trifásico. Aqui, no sistema de corrente contínua, vai ser polaridade positiva, polaridade negativa. E a proteção elétrica, que é o sistema de aterramento, permanece a mesma representação. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a parte introdutória aí de como, primeiramente, representar nossas fontes. Agora, vamos para a nossa... Mestre, vou me ausentar aqui rapidinho para me revisar aqui o trabalho aqui para entregar, beleza? Ok, pode ir lá. Agora vamos representar a nossa fonte, a nossa demais componentes. Então vamos começando aí pelo nosso famoso disjuntor. O disjuntor ele possui essa característica, essa forma de apresentação, né, que todos já conhecem. Porém, no diagrama de comandos elétricos, nós vamos fazer essa representação aqui, ó.
Ou seja, é como se fosse uma chave com uma seta indicando a posição de abertura. Do lado dessa representação, nós vamos escrever a letra F acompanhada de um número, que é a representação do disjuntor. Se tiver dois disjuntores, um vai ser F1, outro vai ser F2. Essa representação com um polo, disjuntor monofásico. Se eu tiver dois polos, disjuntor bipolar. A diferença é que agora entre esses polos vai aparecer esse tracejado conectando um polo com o outro. Isso significa que quando um polo desarmar, o outro, consequentemente, vai desarmar automaticamente. Da mesma forma, vai acontecer para disjuntores trifásicos. Os três irão desarmar simultaneamente. Então, em um esquema elétrico, apareceu apenas uma chave, uma representação dessa, monopolar. Duas representações, bipolar. Três é um disjuntor tripolar que está sendo representado. Ok, pessoal? Apareceu mais de um disjuntor, F1, F2, F3 e por aí vai, conforme a representação que está sendo informada. Aqui está sendo representado um disjuntor de 16 amperes. Então, normalmente, nós colocamos esse valor de 16 logo ao lado, para justamente informar que isso aqui é um disjuntor, por exemplo, nesse desenho que está agora na tela. É um disjuntor tripolar de 16 amperes. Ok, pessoal? Tranquilo até agora? Lembrando só que o disjuntor, ele protege contra sobrecarga e curto-circuito. Disjuntor protege contra fuga de corrente? Não protege contra fuga de corrente. Quem vai fazer essa proteção de fuga de corrente vai ser o DR. Beleza? Agora, essa aí é a representação do disjuntor. Vou para a representação agora. Sim, professor, esse C16 aí no disjuntor. Você não entendeu o quê? O que é esse C? É, esse C aí, que eu tenho um disjuntor aqui em casa que ele tem esse C aí, eu não sei nem para onde vai, entendeu? Positivo. Vamos... 16 amperes, professor, 16 amperes. Positivo. 16 amperes é o valor dele. Essa letra C aqui representa a curva de atuação dele. Vou dar um abre aspas aqui para justamente explicar o que seria essa curva de atuação. Deixa eu pegar o gráfico que mostra isso bem melhor aqui. Só um minutinho. Esses disjuntores curva C, existe disjuntor curva B, curva C, curva D. Alguém pode dizer, eu já vi curva A, mas esse curva A não é um disjuntor padronizado brasileiro. As normas brasileiras só nos informam a curva B, C e D. Eu vou colocar aqui o desenho de uma curva para saber o que é curva, né? Estou falando tanto disso, mas não estou falando o que vem ser isso, né?
Vou dar uma ampliada aqui. Tá aparecendo um desenho de um gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico curva B. Eu vou explicar o curva B na íntegra, aí a sequência que eu vou apresentar do C e D vai ser mais fácil de entender. Quando eu falo curva, eu tenho 2 pontos de atuação do disjuntor. Vamos lá para a primeira situação. Vocês estão observando esse 1.13? Antes de mais nada, vamos dizer que esse disjuntor aqui é um disjuntor de 10 amperes, tá? Professor, boa noite. Quando eu estiver falando disjuntor... Boa noite aí, irmão. Eu não estou vendo a imagem da aula. Por demais, também sumiu a imagem? Não, Gilson, tem que clicar aí no nome dele, Rafael. Aí. Queria bater duas. Não. Pois é, já apertei. Tem 2, Rafael, tem um que ele está falando e outro da imagem, mas já cliquei Um até é agora o meu nada. áudio. Não, o meu tá normal aqui, eu estou vendo normal. Dá só tentar clicar no meu nome. Tenta clicar no meu nome onde está aparecendo. Sai e entra de novo, deve ser áudio e o outro vídeo. Pois é. Eu também já apertei já, professor. Não tá aparecendo, tem um do áudio e tem um da imagem. Só que o da imagem só tá o seu nome também. Estou esperando aqui ver se volta. Eu vou só dar uma pausa aqui na apresentação, ver se aparece para você aí novamente. Só um minutinho aí para todos. Pode sair e entrar de novo, Gilson. Que às vezes quando a gente sai e entra de novo, aí funciona normal. Beleza, vou fazer isso aí, David. Eu vou sair e vou entrar de novo. Espera aí. Ok, eu estou colocando novamente aí a tela. Ok, apareceu novamente a tela aí para vocês? Sim, senhor. Beleza, então. Então vamos continuar aqui na explicação. Só lembrando aí os colegas de deixar o microfone. Só vamos lá. Vamos supor que esse disjuntor que eu vou trabalhar aqui é um disjuntor 10 amperes, independente se é curva B, C ou D. Essas explicações vão se aplicar também para as outras curvas. Esse número... Beleza, voltou. Valeu, obrigado aí, David, pela informação. Beleza. Então, vamos lá. Esse disjuntor que está aparecendo 1,13 aí no gráfico, eu vou colocar aqui mais para a esquerda. O que quer dizer esse 1,13? Toda vez que tiver falando curva, então, vai estar tratando de disjuntor, no caso. O assunto é disjuntor, é? Positivo. Curva de não disparo aqui. Quando eu digo curva de não disparo, eu quero dizer que abaixo desse valor que eu vou informar já já para vocês, o disjuntor ele não vai desarmar. Que valor é esse? Esse valor de não disparo é 1,13 vezes a corrente nominal do disjuntor. Que valor vai ser esse? O nosso disjuntor é 10 amperes, ok? Então, valores de corrente 1,13 vezes 10
Isso significa 11,30. 11,30 quer dizer que eu estou com o meu disjuntor fora da corrente de atuação. Ou seja, mesmo o meu disjuntor de 10 amperes conduzindo correntes de 11,3, ele não irá desarmar o meu disjuntor. E isso nesse ponto de 1,13, a corrente nominal. O que vai estar acontecendo nessa faixa aqui que eu estou colocando uma seta em vermelho? Essa seta em vermelho está querendo dizer que meu disjuntor está em sobrecarga. Ele vai estar, no momento, em sobrecarga. Próximo da sobrecarga. Esse 1,45 é a curva de disparo. Ou seja, 1,45 a corrente do disjuntor, o meu disjuntor ele vai desarmar imediatamente. Ou seja, nesse disjuntor de 10 amperes, com 14,50, ele vai desarmar. Ou seja, ele vai entrar em desarme imediato. São os dois valores de referência que nós temos. O que pode acontecer entre 11 e 14,50? Ele pode desarmar em qualquer um desses valores intermediários. Agora vamos para o ponto que eu quero que vocês entendam aí o que é curva B, o que é curva C e o que é curva D. Quando nós falamos de curva, vocês conseguem observar que tem um número 3 aqui embaixo, ó. Esse número 3 quer dizer que esse disjuntor em curto-circuito, vou colocar aqui ICC, ele com 3 vezes a corrente nominal, ele vai desarmar imediatamente, ou seja, ele vai estar na curva de curto-circuito. Então, esse disjuntor de 10 amperes, 3 vezes 10, quer dizer que com 30 amperes circulando nesse disjuntor, ele vai desarmar imediatamente. Aí vocês podem pensar assim, mas é óbvio que ele vai desarmar imediatamente. A curva dele o valor dele é 10 amperes. Mas lembra que eu comentei agora há pouco que ele pode desarmar por um determinado tempo conforme a curva de sobrecarga? Então, conforme vai aumentando o valor dessa corrente, por exemplo, aqui embaixo, 1,5. Vou colocar aqui esse valor de 1,5. 1,5 vezes 10, que é esse disjuntor, me representa 15 amperes. Vou colocar em azul esse ponto de 15 amperes aqui, ó. Vou subir uma linha. Vou colocar em azul não, vou colocar em laranja aqui para ver se destaca. Vou colocar em vermelho mesmo. Vou subir uma linha em vermelho aqui, ó. Vocês conseguem observar que ela tocou na curva na parte de baixo? Vou puxar uma curva para a esquerda agora, uma linha para a esquerda. Com 15 amperes, que é esse ponto aqui,
ele vai demorar 1 minuto para desarmar. É isso que quer dizer curva do disjuntor. Aqui com 15 amperes, ele vai estar na sobrecarga. E com 30 amperes, ele vai estar em curto-circuito. Agora, eu vou trazer o comparativo. Mas nos dois casos vai desarmar. Em curto ou sobrecarga, tudo vai desarmar, né? Positivo. A diferença é que a sobrecarga, ele vai demorar 1 minuto para desarmar. No curto-circuito, não. É desarme imediato. Vou fazer um segundo exemplo. 2 vezes 10 amperes. Aqui vai apresentar agora uma corrente de 20 amperes. Ou seja, 2 vezes o valor do disjuntor. Vamos ver aonde essa curva vai me informar. Estou subindo agora aqui uma segunda linha vermelha. Consegue observar que agora ele está em segundos e indicando aqui no número 10. Isso significa que com 20 amperes de sobrecarga, ou seja, 2 vezes a corrente nominal, agora esse disjuntor ele vai desarmar com 10 segundos. Pode haver que com 15 ele demorou o quê? 1 minuto. Então, conforme vai aumentando a minha sobrecarga, o meu disjuntor ele vai diminuindo o tempo de atuação. Até chegar a 30 amperes. Aqui, 30 amperes, eu posso considerar que praticamente com 0,01 segundo, 0,0 não, 0,01, ou seja, 10 milissegundos, é um tempo muito rápido. É praticamente instantâneo esse desarme quando ele está em 30 amperes. Então, vamos dizer que eu tenho um motor que o pico dele chegou em 30 amperes. Se eu colocar um disjuntor curva B, esse 30 amperes vai ser enxergado como curto-circuito e ele vai mandar desarmar esse disjuntor. Vou colocar um curva C, desculpa. E vamos colocar esses mesmos 30 amperes e ver o que vai acontecer. Aqui uma curva C. Ok, curva C. Lembra que no curva B, 30 amperes, ele desarmou imediatamente. Agora, estamos com o disjuntor 10 amperes, curva C. 30 amperes no curva C, quer dizer que eu estou com uma sobrecarga de 3 vezes a corrente do disjuntor. Quanto que é o disjuntor? Continua sendo de 10. Só que agora, esses 30 amperes vai estar localizado aonde? Vamos ver agora aqui no curva B. Aqui no número 3, que esse número 3 quer dizer quantas vezes a mais do valor do disjuntor. E vamos puxar aqui para o lado esquerdo. Lá no curva B, ele desarmava com quanto tempo? Ele desarmava imediatamente. Aqui na curva C, ó, olha o tempo que ele vai começar a demorar. Ele vai demorar 4 segundos para desarmar. Se for um motor, 4 segundos é tempo mais do que suficiente para
o motor entrar em funcionamento, que dá aquele pico de corrente rapidinho, e voltar para o seu valor nominal. Vou mostrar agora o mesmo exemplo, curva D. Tá aqui, curva D agora. Curva D. 3 vezes a corrente de sobrecarga. O 3 está bem aqui. E ele está mais ou menos alinhado aqui no número 6. Ou seja, enquanto aqui no curva C ele demora 4 segundos, no disjuntor curva D, esses 30 amperes de sobrecarga, ele demora 6 segundos para desarmar. E lá na curva C, né? Lá na curva B, 0,01 segundos, ou seja, praticamente instantâneo. Então, o que significa curva B, C ou D? É a tolerância a correntes de sobrecarga em cima do meu disjuntor. Uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Vocês estão vendo aqui que no curva D esse número de curto-circuito é 10? Então quer dizer que a corrente de curto-circuito desse disjuntor no curva D é 100 amperes. E no curva C, eu não mostrei, mas é número 5. Então quer dizer 50 amperes. Ou seja, conforme a aplicação que vocês vão utilizar o disjuntor, é o valor, é a curva, né, que se deve escolher. Entendido aí essas diferenças? Algum questionamento? Alguém já sabia também? Gostou? Gilson acredito que já sabia aí, né? Em parte, como a internet tá meio ruim, eu tô meio voando aqui do assunto que tu começou. Tô querendo saber, minha dúvida aí, essa questão, esses 3 vezes aí, é a partida do motor, que é o que tá querendo dizer? O pico? É 5 vezes, não? É isso que eu quero saber, se é isso mesmo. Não. O que eu estou utilizando 3 vezes é que lá na curva B, se for um curva B, é 3 vezes a corrente nominal. Então, seria uma corrente de 30 amperes. Eu estou querendo dizer, utilizando 3 vezes, é que enquanto lá no disjuntor curva B, 30 amperes já é considerado um desarme imediato, eu estou fazendo a mesma comparação no curva C e no curva D para mostrar as diferenças. Não estou querendo dizer que é a partida de motor, não. Partida de motor tem motor aí que é 8 vezes a corrente nominal dele. É o comparativo de uma sobrecarga de 30 amperes no curva B, no curva C e no curva D. No curva B é curto-circuito, desarme imediato. Na C, ele demora 4 segundos para desarmar e na D, ele demora 6 segundos. Então, isso aí vai variar conforme a aplicação que você vai utilizar. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é uma questão de escolha do que você vai fazer com o seu disjuntor. Existe uma regrinha, né? Uma regrinha. Ela pode variar essa regra, mas ela funciona. Disjuntor curva B, você usa normalmente para equipamentos resistivos. No caso, chuveiro elétrico,
forno elétrico, máquina não, ferro de passar. De uma forma geral, tudo que gera aquecimento. Porque tudo que gera aquecimento é um resistor. Disjuntor curva C para motores de pequeno porte ou circuitos indutivos. Aonde eu tenho um circuito indutivo? Aonde tem motor elétrico. Aonde tem motor elétrico? Dentro do ar-condicionado tem um compressor. O compressor nada mais é do que um motor elétrico que aciona uma bomba para comprimir o líquido refrigerante. Pera lá. Começou a falar de ar-condicionado, aí tem que ir na manha, entendeu? Aí comecei a gostar dessa aula, tá? Repita aí, por favor. Ou você quer ouvir, igual como o pessoal fala, chamando de gás? Não, Glaga não, é fluido. Na técnica é fluido. Não, eu falo líquido refrigerante já sabendo disso, meu colega. Vamos lá. Motores de pequeno porte. Dentro do ar-condicionado existe um compressor. Então, aquele compressor, ele é um motor de pequeno porte, ele não é um motor de grande porte, ele não tem 10 CV, não tem 15 CV de potência, é um motor, eu acho que não chega a 1/3 de CV, ou é um meio CV, é um motor pequeno. Então, motores pequenos, que é o caso aqui, ó, motores de pequeno porte, vamos utilizar disjuntor curva C. Aonde pode utilizar disjuntor curva C? Circuitos indutivos. Quem tem lâmpada LED em casa? Acredito que a maioria tem lâmpada LED em casa. Dentro lá daquela lâmpada LED, tem uma fonte que tem um pequeno transformador, que é para justamente converter a corrente alternada em corrente contínua, que LED praticamente só funciona... LED só funciona com corrente contínua. Então, dentro daquela fonte da lâmpada de LED, existe circuitos indutivos. Então, hoje, sistema de iluminação utiliza disjuntor curva C. Antigamente, aquelas lâmpadas incandescentes eram utilizados disjuntores curva B. Só que aquelas lâmpadas incandescentes, praticamente quase ninguém está usando mais aquele modelo de lâmpada. E o disjuntor B? Se o C é para motores de pequeno porte, então motores de grande porte são para disjuntores curva D. E cargas puramente não, eu vou especificar muito. Cargas altamente indutiva. Onde eu consigo isso? Transformadores. Então, disjuntor curva D, praticamente você vai encontrar mais na indústria. Residência, muito pouco utilizado. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a dica resumida aí do assunto de disjuntores. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui antes do nosso intervalo, que eu já até imagino que alguém já vai querer o intervalo. Mais 10 minutos aí para o nosso intervalo. Vamos até as 9 direto, logo. Hoje que é o contrário, é? Não, até 15 para 9, para descontar o intervalo, né? Brincando, senhor. Não, vamos
Não, eu também tenho que tomar minha água também. Vamos lá para as botoeiras, que são justamente os nossos comandos de ligar, desligar, comandos de acionamento em si, né? Deixa eu só pegar uma imagem aqui. Essa imagem não vai ficar muito bacana, mas vai servir aqui. Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Só um minutinho. Achei. Existe botoeiras de vários modelos. Vários modelos, várias funções. Então, nós temos aqui, por exemplo, onde eu estou indicando com uma seta, botoeiras que já têm a função ligar e desligar. Botoeiras que só fazem um pulso, né? Ou seja, só emite um contato rápido. Existem botoeiras para situação de emergência, para indicação de funcionamento, seletora, a seletora é esta aqui, e por aí vai, né? Com chave, sem chave, e entre outros modelos. Tudo isso daí, todos esses modelos de botoeiras, elas obedecem um padrão de funcionamento. Vamos ver qual é esse padrão de funcionamento. Existem dois modelos de botoeiras. Botoeiras com contato normalmente aberto, e existe botoeira com contato normalmente fechado. Como que vai funcionar essa botoeira de contato normalmente aberto ou normalmente fechado? O normal aberto, como o nome já diz, sem eu tocar no botão, sem fazer nenhum acionamento, ele vai estar aberto. E o contrário, né? No normal fechado, ele já vai estar com o seu contato fechado. Isso significa que esse tipo de contato, eles funcionam ao contrário um do outro. Botoeiras de contato normal aberto, ou simplesmente NA, se for em português. Se for em inglês, NO. Utiliza a representação de números através do número 3 e do número 4. O número 3 aqui do lado direito, que é a entrada, e número 4, que é a saída. E o contato normal fechado, a mesma situação. Ele representa número 1 e número 2. Então, se você tiver um botão, não decore, isso aqui é o que eu falei antes de a gente começar nossas aulas. Tem muito profissional que decora apenas o botão vermelho desliga, o botão verde liga. Não decore dessa forma, porque eu vou até apresentar o exemplo que eu fiz na minha outra turma de refrigeração na prática. Tinha um colega que ele já trabalhava na área, só que ele decorava dessa forma. Botão vermelho desliga, botão verde liga. O que eu fiz na aula de laboratório com ele? Levei várias botoeiras, todas brancas, e eu disse para ele identificar quem era a botoeira que ia fazer o comando de ligar e qual era a botoeira que ia fazer o comando de desligar. Ora, se todas eram brancas, ele tinha duas formas de identificar, utilizando o multímetro ou verificando essa numeração que existe em cada botoeira. Na normal aberto 3 e 4,
e na normal fechada. Mas você pensa em fazer Os isso dois. na turma também, essa metodologia aí, professor? É bom, né, meu colega? Porque aí, porque na verdade, isso daí tira um pouco do vício de apenas decorar a cor do Professor, botão. Pode falar, irmão. ele não pintou, não levou tinta, não, vermelho e verde, não, para pintar as tampinhas. Não, colega, eu só lhe garanto que nunca mais ele É um esqueceu isso mito, aí, né? ó. É um verdadeiro mito esse eletricista aqui só. Ah, mas infelizmente tem profissional que só decora desse jeito. Ele decora a cor, ele não decora como que aquele botão está funcionando. Beleza, pessoal? Deixa eu só terminar essa parte aqui para o nosso intervalo aí. Então, sem eu mexer em nada no botão, ele vai estar aberto. No momento que eu tocar nesse botão, ou seja, acionar ele, esse botão ele vai fechar o contato dele. No momento que eu tirar meu dedo do botão, ele abre novamente. Isso porque ele não tem, nessa representação que eu estou colocando aqui, nenhuma retenção. A mesma coisa vai acontecer com o botão normal fechado. No momento que eu tocar nele, né, fazer algum acionamento nele, ele vai abrir. Esse tipo de botoeira que nós apertamos nela e na sequência ela desliga, nós chamamos de push button. Clicou, apertou, faz o comando, tirou o dedo, o comando é desfeito. Beleza, pessoal? Então, essas daí são as duas representações que nós utilizamos em botoeira. Isso daí não muda em forma de representação em nenhum outro lugar. Utilizou botoeira, pode ter certeza que a representação que está sendo utilizada na lateral dela vai ser essa daqui. Professor, e lembrando que essa numeração aí é dos contatos, né? Mas às vezes tem a numeração com a posição de contato, né? Positivo. É por isso que eu lembrei aí do que você me comentou ontem, né? Eu até me corrigi, até agradeço aí. Que, por exemplo, se eu fosse desenhar isso aqui no esquema, esse esquema seria dessa forma aqui, ó. Eu vou ligar o 3 aqui na fase, né? Aqui no R, e o 4 ficaria aqui embaixo. Ou seja, a sequência de leitura é de cima para baixo. Ficaria o 3 para cima e o 4 aqui embaixo. Então, no que você disse, a entrada é através dos números ímpares. A mesma coisa, eu passei o disjuntor, eu esqueci dessa numeração lá no disjuntor. A mesma coisa obedece lá no disjuntor. Eu coloquei aqui a representação do disjuntor dessa forma. Então, na parte de cima do disjuntor é número 1 e na parte de baixo número 2. Tá? Eu acredito que também os disjuntores residenciais obedecem essa mesma numeração também utilizamos no diagrama de comandos elétricos. Beleza, pessoal? Eu vou bater foto do disjuntor que eu tenho, que, se não me engano, tem essa numeração, e quando a gente retornar daqui a 10 minutos do nosso intervalo, eu coloco essa foto desse disjuntor aqui. Professor, só mais uma perguntinha agora que você falou do disjuntor e a respeito do contato aí. Eu já encontrei por aí o pessoal ligando justamente no lugar errado, a entrada embaixo e embaixo a entrada, invertido. Isso, num caso de disjuntor, faz grande diferença da proteção, faz ou não? Olha só, a maioria dos fabricantes, eles colocam essa sequência justamente você obedecer aonde a tensão vai estar segura. De uma forma bem simplificada, alguns disjuntores apresentam um X bem aqui.
Eu acredito que, se você não viu, eu vou mostrar daqui a pouco. Esse X que tem aqui perto do número 1 significa que quando você desligar o disjuntor, a fase ela vai ser interrompida aqui desse lado. Se você ligar invertido, a fase ela vai estar energizada até o ponto de contato do disjuntor. Então, isso significa que no momento que esse disjuntor fechar, por estar com a polaridade invertida, não é polaridade, sequência, na verdade, invertida, ele vai, ao longo do tempo, começar a danificar o contato desse disjuntor. Então, o correto é ligar na sequência que esse disjuntor informa, que no caso é pelo número 1, pelo número ímpar, justamente para não danificar os polos do disjuntor. Porque eu também já imaginava, tipo assim, porque eu já encontrei muito isso em quadro de distribuição. O pessoal faz o barramento errado e coloca a alimentação para entrar por baixo. Beleza, obrigado. Beleza, irmão. Então, bora aí para o nosso intervalo aí de 10 minutos aí.